Então, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal. E primeiro, né, o que é este termo que eu utilizei, saúde relacional? Seja bem-vinda e uma boa tarde. Obrigada, boa tarde, muito obrigada pelo convite, eu me sinto honrada e feliz por ter espaço para poder falar sobre esse tema, né, que é tão importante. A gente tem falado tanto em saúde mental, né, mas a saúde mental, ela não é individual. A saúde mental, ela vem das nossas relações. Quando a gente tem relações saudáveis, relações fortes, vínculos fortes, a nossa saúde relacional, que a gente chama, que tu falastes, ela se fortalece. E é ela quem traz bem-estar, ela que, já provado pela ciência, produz a química necessária para o bem-estar do nosso corpo. Então, a gente precisa fortalecer e investir nas nossas relações. Mas o que é fortalecer as relações, né? É tu ter relações de reciprocidade, é tu poder construir vínculos onde tu possa ser ouvida e também ouvir, né? Onde tu não seja invalidado naquilo que tu sente, naquilo que tu pensa, que haja respeito mútuo. E quando eu falo respeito, é principalmente respeito aos nossos sentimentos, as nossas ideias, aquilo que é importante para cada um. Porque o que é importante para mim não é importante para ti. Nós somos seres individuais, nós somos seres únicos. Semadar, família, colegas de trabalho, a gente não escolhe, né? Podemos dizer que estão aí os principais conflitos, já que muitas vezes nós somos obrigados a conviver, a interagir, a negociar, a ver todos os dias pessoas que, como você disse aí, são diferentes. E aí, como é que fica? Colegas de trabalho e quando envolve família? Eu sempre digo assim, o colega de trabalho, muitas vezes a gente não escolhe, né? Família também a gente não escolhe, mas a questão é, a gente pode definir os limites. As pessoas só ultrapassam limites conosco se a gente permite. Então, a gente precisa entender o que é ou não aceitável, tanto na família quanto no trabalho. Aí existe a questão, no trabalho eu tenho medo de ser demitida, mas por mais medo que tu tenha de ser demitida, quando tu exige respeito, tu nunca vai ser contraposta, né, com a questão de, eu posso te desrespeitar. A pessoa que diz, posso te desrespeitar, ela está totalmente inadequada, e vamos procurar outro emprego, né? Porque não dá. Então, a gente precisa estabelecer limites. Na família também. Se os familiares, os vínculos familiares, eles são tóxicos e eles não te permitem ser quem tu é, eles não te respeitam, né? Eles ultrapassam os limites, bom, então a gente tem que saber quando se retirar. Né? A gente não precisa se submeter a ambientes tóxicos só porque estamos numa família, só pelo vínculo sanguíneo. Não é preciso colocar esse limite, quem coloca esse limite somos nós. Então a gente precisa, e também saber quando a gente está fazendo isso também, porque nós não somos, como eu costumo dizer, alecrins dourados, né? Nós também temos os nossos momentos de toxicidade, e que a gente não percebe. Eu acho que o problema não é ser ou não tóxico, eu acho que o problema está onde tu não admite, quando tu não te permite e não quer mudar. Aí a gente tem um problema sério. Porque a pessoa que não admite que está sendo tóxica, que não admite nunca estar errada, que não quer crescer, que não quer aprender, ela é um problema, tanto na família quanto nas instituições, nas empresas, nas organizações. Porque daí ela impede o crescimento e ela impede que a gente desenvolva um relacionamento saudável. Ô, Semadar, e como construir este ambiente de confiança no trabalho, mas também na vida pessoal? É muito diferente um do outro, eles acabam se confundindo, nós somos um só, ou existe a Semadar profissional, a Semadar da vida pessoal, são coisas diferentes? Eu não consigo separar. Eu sou a mesma pessoa tanto no trabalho quanto em casa, e quando eu estou no trabalho, eu tenho questões pessoais, e eu vejo a minha equipe com questões pessoais, tu não consegue. Uma pessoa que está com uma dificuldade, com uma mãe passando por uma situação difícil, com um filho, como é que tu vai chegar no trabalho e esquecer, simplesmente abstrair que aquilo está acontecendo? Não tem como. Então, nós somos seres únicos. É necessário ter esse acolhimento, essa empatia, esse respeito ao ser humano, para que tu possa também
ter essa reciprocidade, né? A empresa, muitas vezes ela pede reciprocidade, mas ela não dá, né? Ela pede entendimento, mas ela não tem essa reciprocidade para dar também quando é necessário. Então, tem que ter essa relação de confiança, fortalecimento com o teu empregado, com o teu colaborador, mostrando esse respeito às questões pessoais. E eu acho que, mais uma vez, a gente vem para isso, sabe? Para tu fazer micro-revoluções no teu espaço, colocar o teu limite, né? E acolher o outro e oferecer esse respeito para o outro. E aí tu vai fazendo micro-revoluções. Por mais que tu esteja num ambiente, por exemplo, que a empresa tenha uma cultura que seja tóxica, ali no teu ambiente tu vai poder exigir respeito, dar respeito e construir um ambiente bacana de lealdade, né, de fortalecimento mútuo. A gente pode fazer isso. Mas é preciso tempo para fazer isso, porque eu acho que uma grande reclamação das pessoas, eu tenho certeza que as pessoas estão concordando com você, mas elas vão falar, mas eu não tenho tempo para fazer essa micro-revolução, minha vida é muito corrida, minha rotina é diferente, eu não consigo parar para poder analisar. Precisa de tempo ou mesmo no dia a dia, diante de um conflito, de algo que está acontecendo, você, diante dos pensamentos, vai fazendo isso, talvez de uma forma silenciosa, até uma tomada de decisão? É no nosso dia a dia. São nas microações do nosso dia a dia. É tu não normalizar comportamentos abusivos, não normalizar uma grosseria, né? Chamar para conversar, olha só, não gostei do que tu falou, me senti triste, né? Não me senti confortável com a tua postura. É não normalizar situações abusivas no nosso dia a dia. E enfrentar diálogos. Porque muitas vezes a gente tem medo e varre para debaixo do tapete o diálogo, o confronto. O confronto, ele não é negativo. Muitas vezes a gente precisa do confronto para resolver situações e para esclarecer posturas que são inadequadas. Quando a gente deixa claro os nossos limites, a gente consegue estabelecer, né, esse respeito mútuo. Então, é no dia a dia. Precisa ser feito em cada minuto do nosso dia. Quando uma postura de um colega que a gente não gostou, a gente fala. Uma postura de um chefe, muitas vezes o chefe em relação de poder, ele acaba, né, tendo situações de abuso sem perceber. E aí, se tu vai falar pro teu chefe e ele não aceita, e ele é daquelas pessoas que ele não aceita ser confrontado, bom, então tá na hora da gente procurar outro lugar, porque aquilo não tá sendo saudável para ti. Aquilo vai alcançar a tua saúde mental em algum momento. Vai abalar a tua saúde mental. Sem dúvida. Ô, Semadar, a impressão que eu tenho é que os conflitos que você citou nessa sua resposta, eles estão cada vez mais evidentes, presentes. Isso em relação, sei lá, ao final da década de 90, por exemplo. O mundo, ele está mais polarizado agora, mais extremista, mais doenças relacionadas ao trabalho, ansiedade, depressão, burnout. Não sei se são as redes sociais que amplificam um pouco as coisas, porque está tudo lá, é fácil de ser visto, de ser observado, de ser comentado. A minha pergunta para você é: segurança psicológica para conviver, mas também para resolver os problemas. É algo que todo mundo precisa ter? É difícil buscar essa segurança psicológica? Como é que você enxerga o mundo de hoje comparado a poucos anos? De fato, ele está mesmo mais polarizado? Está mais difícil de conviver com as pessoas, de ter mais essa empatia que você está dizendo, seja no ambiente de trabalho ou na vida pessoal? Com certeza. Estamos muito mais polarizados. E também a gente tem uma quantidade de informações muito maior, um acesso à informação, à tecnologia, as exigências vão se tornando cada vez maiores. Então a gente acaba entrando num ritmo frenético, né? E a polarização ela está aí estabelecida, né? Eu acredito que a segurança psicológica ela vem de nós, ela vem primeiramente de mim. Eu preciso me fortalecer. Eu preciso fortalecer a minha segurança interna, eu preciso fortalecer a minha autoestima, a minha autoconfiança, eu preciso olhar para a minha voz interior, e isso não é autoajuda barata, tá? Isso é um autoconhecimento que é necessário para todos, porque isso é ser inteligente, é querer viver melhor, se estabelecer melhor. E eu, como administradora, trabalho com instituições, com organizações, então eu sempre digo que liderança precisa investir em autoconhecimento.
O líder que não investe em autoconhecimento, ele não está sendo um bom líder. Porque ele precisa se conhecer para se fortalecer e ter seu apoio emocional da equipe e dar autoestima para a equipe. E no nosso dia a dia também, porque nós, como pessoas físicas, né, como CPFs, nós precisamos ter esse autoconhecimento para poder ser apoio para os nossos familiares, para os nossos filhos, poder entregar essa segurança psicológica. Mas se eu não tenho essa autoconfiança, se eu não desenvolvo em mim essa autoconfiança, eu acabo me colocando nos espaços a ponto de exigir que as pessoas atendam às minhas necessidades emocionais, que eu mesma não sei, porque eu não tenho autoconhecimento. Então, eu sou tão insegura que eu quero que os outros atendam às minhas necessidades. Mas eu preciso eu atender, eu entender isso, eu buscar, eu fortalecer. Para não me tornar tóxica, né, nos espaços. Maturidade, exato. Ô, Samada, numa resposta anterior sua, você falou sobre limite, né? Existem sinais que são comuns para todos sobre limite? Porque às vezes a pessoa está numa situação e ela acha que é normal, fala, mas está todo mundo sofrendo, o mundo é assim mesmo. Existem sinais que é comum para todo mundo ligar um sinal de alerta de falar, opa, não posso normalizar isso? Com certeza. Eu acho que tudo aquilo que nos causa desconforto, né? E eu acho que aquilo que já causa algum desconforto, que te deixa, né, incomodado, aquilo já é uma sinalização de limite. E tudo tem que partir do diálogo respeitoso, né, porque às vezes aquilo me fere, aquilo me maltrata, porque é um gatilho emocional de algo que não está bem resolvido dentro de mim. E tá tudo certo, porque todo mundo tem gatilho, todo mundo tem dificuldade. Porque a gente precisa tentar entender o que está acontecendo dentro da gente e estabelecer, fazer pedidos claros e muitas vezes amorosos, porque quando a gente não se conhece, a gente fica na defensividade e acaba trazendo com raiva, né? Colocando aquilo que nos feriu de uma maneira raivosa. Se a gente está com a autoestima em dia, fica mais fácil de tu colocar para o outro de uma maneira acolhedora, de uma maneira amorosa. Olha só, isso me machucou, isso me incomodou. E aí tu vai aprendendo a calibrar tudo isso. Mas eu tô te falando isso, mas eu tô tentando, tá? Não é algo que eu tenha colocado ainda 100%, e eu acho que tá todo mundo no mesmo barco. E tá tudo certo. Não é fácil, é muito difícil, mas é o caminho. Sem dúvida. Para a gente poder encerrar, estou com o meu tempo estourado, mas eu falei na minha abertura, né, sobre o livro Colaboração, a Única Solução. Quando e por que você decidiu lançar o livro?